Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Descritiva e eu vou falar com vocês sobre projeção mongiana de retas, o que eu chamo aqui de alfabeto das retas. Eu vou começar mostrando alguns exemplos de reta na geologia, coisa bem simples. Vou passar alguns slides sobre as técnicas de projeção, mas peço que vocês estudem a outra aula que eu passei para vocês. E daí, por fim, vou falar dos tipos de reta e das propriedades de cada uma delas, fazendo os exemplos ali na lousa. Então, vou começar com os exemplos de retas na geologia. Então, nesse slide, nós temos posicionado nesse local aqui uma sondagem. Então, se vocês fossem contratados para fazer uma sondagem para determinar a profundidade ou a espessura real dessa camada que está representada em cinza, vocês poderiam ou deveriam usar ferramentas de geometria descritiva para fazer uma sondagem, por exemplo, perpendicular a essa camada, onde vocês teriam ou percorreriam com a sondagem uma menor distância, economizando custos e determinando a espessura real da camada. Por outro lado, se vocês não soubessem usar essas técnicas, poderiam locar uma sondagem vertical e percorreria uma maior distância, causando mais custo para a empresa e teria uma espessura aparente. Vejam que a espessura aqui aparente é maior do que a espessura real, causando uma falsa impressão de que teria mais minério, por exemplo. Então, um dos exemplos são as sondagens, mas existem vários outros exemplos de retas ou como a gente pode aplicar essas técnicas de geometria descritiva na geologia. Intersecção entre dois planos, eixos de dobra ou linha de charneira de dobra, estrias em planos de falha, lineações, a própria direção da camada e o rumo do mergulho da camada quando a gente trabalha com altitude. Eu sei que vocês ainda não tiveram curso de geologia estrutural, mas eu vou passar alguns slides com fotos ilustrando essas retas, esses exemplos de reta na geologia. Então aqui a gente tem uma dobra, todo mundo consegue ver que tem uma superfície dobrada, então tem uma camada dobrada, e esses tracinhos que a gente enxerga aqui eles representam a foliação planaxial dessa dobra. Então a intersecção desse plano de foliação com o plano dobrado vai dar uma linha, como por exemplo essa linha rosa que está aqui. Então uma lineação de intersecção que é marcada pela intersecção de dois planos e é um elemento geológico. Em azul aqui tem o eixo da dobra, medido nessa posição da charneira da dobra, que coincide com a linha de charneira. Então, dois exemplos de retas na geologia. Esse aqui é um outro exemplo de lineação de intersecção, vocês vão ter a oportunidade de estudar isso com mais detalhe ao longo do curso, mas são as linhas que a gente vê quando está dentro da piscina, naquele dia de sol. Em volta da piscina tem a famosa pedrinha mineira, que é aquele quartzito, que normalmente apresenta uma forte lineação de intersecção. Aqui é outro exemplo de dobra, onde a gente enxerga bem facilmente a linha de charneira da dobra, que é um outro elemento linear ou reta na geologia. Nesse exemplo, nós temos um plano de falha exposto, com algumas linhas que eu estou desenhando aqui, que marcam as estrias de falha, num tipo especial de estrutura que também vocês vão estudar mais para frente no curso. Esse é outro exemplo de estrias de falha, fica fácil de ver quando o sol está batendo obliquamente na imagem. Aqui tem um outro conjunto de linhas. Então são exemplos de retas ou linhas na geologia. Essa é uma lineação mineral, meu dedo sujo está aqui. Então, veja o tamanho dessas cianitas aqui. Aqui tem um cristal de cianita, aqui tem outro cristal de cianita. Estão todos alinhados, marcando a direção dessa lineação mineral na nossa rocha. Outro importante exemplo de reta na geologia. Lineação de estiramentos, são clastos, é do livro do professor Fossen, todos bem alongados, mostrando um conjunto de estruturas linear que a gente trabalha na geologia também. Essa é uma figurinha que vocês vão ver para frente, na próxima aula, ilustrando a direção de um plano, da atitude do plano, e essa outra linha, eu já vou explicar como ela foi desenhada, marcando
o rumo do mergulho. Então a direção é uma linha horizontal contida no plano, por isso que a gente nivela a bússola para encostar aqui. E o rumo do maior mergulho seria a mesma coisa de despejar um pouco de água no plano e seguir o caminho ou a linha que essa água faz ao longo do plano. Então por isso que chama o mergulho do plano, para onde os valores de cotas diminuem. Então esses são dois exemplos de linhas que a gente usa muito na geologia. Então veja que aqui embaixo tem uma bússola representada, e vai ser com a bússola que a gente vai medir o ângulo que essas linhas contidas no plano fazem com o norte, e da mesma forma a gente vai usar um clinômetro, que está representado aqui, para medir essa inclinação que a gente chama de ângulo de mergulho. Tudo isso feito com retas que a gente não enxerga, mas consegue determinar sobre o plano estudado. Então, é um assunto bastante relevante e importante na geologia. Eu costumo, quando faço a apresentação dessa aula em sala de aula, dessa aula em sala, fazer uma revisão de como projetar os pontos. Então eu peço que vocês assistam novamente a aula de projeção de pontos para recordar como a gente trabalha com afastamento, que é a distância do objeto em relação ao plano vertical, e com a cota, que é a distância do objeto em relação ao plano horizontal. Quando fazemos a projeção mongeana, como está aqui do lado, o valor de cota vai ser medido a partir da linha de terra no plano vertical e o valor de afastamento a partir da linha de terra no plano horizontal, recebendo o índice 1 no plano π1 e o índice 2 no plano π2. π1 horizontal e 2 plano vertical. Então isso está bem detalhado ali na aula de pontos. E o que nós vamos fazer hoje nada mais é do que representar dois pontos que representam as extremidades da nossa reta e vamos ligar esses dois pontos com uma linha na nossa projeção mongeana. Bom, então falando da projeção de retas, né, a gente admite que uma reta, ou pode-se admitir que uma reta é formada por um conjunto de pontos consecutivos, quantos pontos eu quiser. Quantos mais pontos eu colocar, se ela for uma linha curva, melhor eu defino a minha reta, ou essa linha curva. Eu posso colocar apenas dois pontos nas extremidades e representar essa reta. Então a projeção desse segmento de reta que eu estou trabalhando nada mais é do que a projeção do conjunto de pontos que compõem essa reta no nosso plano de projeção, plano horizontal ou plano vertical, plano horizontal π1 ou plano vertical π2. Então, como a gente pode utilizar vários pontos ou só as extremidades, é muito mais fácil a gente usar dois pontos, por exemplo, o ponto A e o ponto D, para determinar a projeção da nossa reta. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma reta composta por 4 pontos, e esses pontos estão representados num plano de projeção aqui. Então, o ponto A está representado aqui embaixo, assim por diante, o ponto D está representado aqui embaixo. Essa é uma figurinha que vocês já viram, está na aula de projeção de pontos, mas nela nós já tínhamos uma reta representada. Então, aqui ao lado a gente tem a representação em perspectiva tridimensional da projeção de dois pontos, e aqui ao lado nós temos a projeção mongeana propriamente dita, onde nós temos a posição do ponto sobre a linha de terra, a projeção do ponto A no plano vertical π2, a projeção do ponto A no plano horizontal π1, a mesma coisa para o ponto 2. Então, se eu quiser representar a reta que une esses dois pontos, basta desenhar a reta no plano vertical, basta eu desenhar a reta no plano horizontal de projeção, a gente tem a representação de uma reta, que nesse caso aqui é uma reta paralela à linha de terra. Então, temos que falar de algumas características ou propriedades importantes de tipos particulares de reta, né? Isso meio que vai balizar tudo que a gente vai ver até o final da aula de hoje. Então, todo segmento de reta que é paralelo a um dos planos ou qualquer plano de projeção apresenta projeções idênticas às reais. Então, é como um exemplo bem simples: se vocês colocarem o lápis ou a caneta sobre a mesa, onde ele encosta em cima da mesa ou em cima do papel, o tamanho dele vai ficar preservado, a mesma medida. Então é o que eu vou usar para falar na aula de
será projetado em verdadeira grandeza. Então, toda reta ou segmento de reta paralelo ao plano de projeção tem o seu tamanho preservado. Então, é só lembrar da caneta em cima da mesa. O desenho que ela faz, onde ela encosta na mesa, tem exatamente o mesmo tamanho dessa caneta ou do lápis. Então, essas são as figurinhas representando o que a gente acabou de dizer. Vejam que não tem plano π1, π2, são qualquer planos quaisquer no espaço, mas para mostrar que se essa reta que une o ponto A e o ponto B for paralela ao plano de projeção, o tamanho dela no plano de projeção vai se manter. Da mesma forma, todo segmento de reta perpendicular a um plano terá sua projeção ou sua representação na forma de um ponto. Então, nesse exemplo, eu sempre digo para imaginar uma flecha ou uma seta jogada no espaço, um dardo, cruzando um lençol no varal ou uma folha de papel. Se ele for perpendicular a esse plano, a esse papel, qualquer coisa, ele vai passar fazendo apenas um furinho. Então, a representação dessa reta perpendicular ao plano de projeção é um ponto, e é isso que está representado nos exemplos aqui abaixo. De novo, não importa se é o plano vertical ou plano horizontal, basta que a reta seja perpendicular ao plano para ela ser representada como um ponto apenas. Então, pensando nessas propriedades especiais que eu disse, nós vamos ter 7 tipos de reta, isso que eu chamo de alfabeto das retas. Então eu vou detalhar cada uma delas para vocês agora. Vou alternar a filmagem, vou desenhar ali na lousa. Então o primeiro tipo de reta, e talvez o mais simples, é uma reta que ela é paralela aos dois planos de projeção, que é a mesma coisa de dizer que é uma reta paralela à linha de terra. Se ela é paralela aos dois planos de projeção, a gente acabou de ver que toda reta paralela a um plano de projeção, seja ele qual for, ela tem o seu comprimento preservado, então a reta fronto-horizontal ela tem o valor de comprimento dela preservado, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal. Então uma reta fronto-horizontal ela tem o mesmo valor de cota e afastamento. Vamos ver como isso fica representado na lousa. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Eu escrevi os valores de cota e afastamento para essa nossa reta fronto-horizontal. Então, como está escrito lá no slide, os valores de cota e afastamento são iguais para os dois pontos. Então vamos fazer a representação desses dois pontos e projetar nossa reta. Então sempre a mesma coisa, desenho minha linha de terra. Então, linha de terra desenhada. Não precisa escrever sempre, mas para lembrar vou colocar aqui que esse é o plano de projeção horizontal, que a gente chama de π1. Esse aqui é o plano vertical, que a gente chama de π2. Então ali está escrito assim, que o B0 está a 2 centímetros do A0. Então eu vou colocar meu ponto A0 sobre a linha de terra. Vou medir meus centímetros, que aqui eu estou medindo. Cada centímetro vale 10 para vocês poderem enxergar, mas no caderno vocês fazem 1 centímetro. Então aqui ficou a posição do B0. Agora eu tenho que contar os valores de cota. Cota eu conto no plano π2, que é o plano vertical. Ali está dizendo que tem 2 centímetros para cada um deles. Faço as minhas linhas de chamada, esses tracinhos que eu coloquei aqui. Então, se esse é o ponto A projetado no π2, ele vai ficar 2. Esse aqui, uma coisa. Esse é o π, desculpe, o ponto B no π2, esse vai ficar P2. Então tem cota, eu vou anotar aqui, não é necessário fazer isso, mas só como exemplo eu vou colocar aqui para relembrar o valor de cota igual a 2 centímetros.
Vou fazer a mesma coisa agora com os valores de afastamento. Vou fazer mais rapidinho. Eu fiz a representação dos dois pontos, agora o que nos resta é fazer a ligação entre eles para ter a projeção da nossa reta. Então essa reta ela é paralela à linha de terra, o nome dela, reta, pronto, horizontal. Então, como ela é paralela aos dois planos de projeção, nesse plano de projeção, o comprimento dela está em VG, verdadeira grandeza, e nesse outro plano de projeção também, o tamanho dela está representado em verdadeira grandeza. Então, projetar as retas é muito simples, é só fazer o que a gente fazia com os pontos e ligar esses dois pontos para ele virar a gente representar a reta. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na apresentação, como fica representada essa reta no slide, bem bonitinho. Vejam que ficou bem parecido com o desenho que eu fiz ali na lousa. Representamos pontos A no plano de projeção vertical e horizontal, a mesma coisa com o ponto B, ligando os dois pontinhos temos a representação da nossa reta. Bom, agora a gente vai brincar com a história da reta ter uma representação como ponto quando ela é perpendicular ao plano de projeção, ou como uma reta com o mesmo comprimento quando ela é paralela ao plano de projeção. Então, a próxima reta que a gente vai ver é a chamada reta de topo, que ela é perpendicular ao plano vertical. Então, ela vai aparecer como um pontinho no plano vertical de projeção. E ela é paralela ao plano de projeção horizontal, então ela vai aparecer como uma linha, e essa linha representa o tamanho da reta em verdadeira grandeza. Vamos dar uma olhada de novo ali, como que isso fica no desenho ali na lousa. Bom, eu anotei aqui os valores de cota e afastamento para a nossa reta de topo. Então vejo que a cota dos pontos A e B é a mesma, 2, e o afastamento varia. E aqui está dizendo que o A0 e o B0 coincidem. Então, vou pegar aqui, marcar a posição inicial do A0 e do B0 sobre a linha de terra, vou escrever A0 coincide com o B0. Vou pegar os valores de cota, vou medir aqui. Dois para o lado de cima. E aqui vou escrever o quê? Novamente que o A projetado no ponto 2, como tem a mesma cota e a mesma posição na linha de terra, vai coincidir com o B projetado no plano P2. Daí nós temos o valor de afastamento para de marcar ele aqui, e afastamento de 3 do ponto B, marquei com uma bolinha aqui. Então, essa é a projeção do ponto A, plano P1, e essa é a projeção do plano do ponto B, plano P1. Se a gente quiser agora destacar a nossa reta, a gente pode vir aqui e pintar ela de vermelhinho em cima desse azul. E temos aqui projetada a nossa reta de topo.
Bom, voltando agora para a nossa apresentação, vamos ver como ficou aqui no slide. Ficou bem parecido com o que a gente fez ali na lousa. Então, só para reforçar, como é uma reta que é paralela a um dos planos, no plano que ela é paralela, o comprimento aparece em verdadeira grandeza, e no plano que ela é perpendicular, ela vai ser representada só com um pontinho. Na reta vertical, as coisas vão funcionar de um jeito bem parecido. Basicamente, o que a gente vai fazer é inverter esse desenho em relação à representação do plano horizontal e do plano vertical. Então, vou fazer com vocês ali também. Só um segundinho. Então, representando ela aqui na lousa, vejo que eu só inverti valores aqui, né? Então, como ela é uma reta vertical, ela vai ter valores diferentes de cota e mesmo valor de afastamento. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a outra. A posição delas na abscissa em cima da linha de terra é a mesma, então vou escrever igual eu escrevi para a outra reta, que o A0 coincide com o B0. Valor de cota, 3 para E, 1 para B. Posicionar minha régua aqui, meu nível. Está na vertical. Então a cota de 3 para o B vai ficar aqui. Desculpe, 1 para o B vai ficar aqui. E 3 para o A vai ficar lá em cima. O meu ponto A representado no π2. O ponto B representado no π2. O valor de cota é o mesmo dos dois pontos. É igual a 2. Então aqui embaixo eu vou escrever que a representação do ponto A no plano π1 coincide com a representação do ponto B no plano. Então, para desenhar a nossa reta ali em cima, a representação da reta no plano horizontal é um ponto, porque ela é uma reta vertical, e a representação dela aqui em cima vai ficar essa reta que liga os dois pontos. Aqui está a nossa reta vertical. Beleza? Então, voltando para a apresentação, a representação da reta vertical, bem parecido com o que a gente fez ali, destacando novamente que o comprimento dela no plano ao qual ela é paralela está em verdadeira grandeza, que seria a altura, ou se a gente pensasse numa sondagem vertical, seria o comprimento dessa sondagem vertical. E a representação no plano ao qual a reta é perpendicular vai ficar simplesmente um pontinho. Então essa é a reta vertical. O próximo tipo de reta, que tem uma das características que a gente falou no começo da aula, de ser paralela ou perpendicular, é a chamada reta horizontal ou denível. Então uma reta horizontal ela é paralela ao plano de projeção horizontal. Se vocês repararem, eu estou usando o nível para fazer os desenhos na lousa, para não fazer as linhas inclinadas. Então o que essa bolinha faz aqui é me dizer que eu estou desenhando uma linha que está paralela ao horizonte. Ela é uma linha horizontal ou ela está em nível. Então, os pontos ao longo de uma reta horizontal têm a mesma cota. Mas o afastamento em relação ao plano vertical muda. Vamos colocar ali na lousa e a gente ver quais propriedades que essa reta preserva. Bom, então olhando aqui na lousa, eu já me adiantei e marquei os pontinhos para o vídeo não ficar muito longo. Então eu dizia aqui que B0 está a 2 centímetros
de A0, colocar o A0 representado aqui, o B0, 2 centímetros, que eu já havia medido, ficou para cá. Os valores de cota, 1 e 1 para cada um deles. Então, A no plano π2, P no plano π2. Valores de afastamento, já tinha marcado aqui também. A no plano 1, P no plano 1. Falta agora ligar os pontinhos para representar a nossa reta. Estou representando ela em vermelho no plano vertical. Estou representando ela em vermelho no plano horizontal. Então veja que ela tem os mesmos valores de cota. Então ela é uma reta horizontal, também chamada de reta de nível. A gente vai dar uma olhada agora lá na apresentação, mas aqui para destacar, se eu prolongasse essa linha de terra, também prolongasse a projeção da minha linha horizontal, tem esse ângulo aqui que vai aparecer de verdadeira grandeza. Então o comprimento aqui também está em... Não, mentira. Não está. Vamos dar uma olhada lá na apresentação. Então, retomando aqui, a representação que eu fiz lá na lousa aparece dessa forma aqui. Eu me confundi, fui escrever comprimento em verdadeira grandeza lá em cima, mas na verdade o comprimento em verdadeira grandeza está aqui no plano horizontal. A gente pode medir esse ângulo também com a linha de terra que vai estar em verdadeira grandeza. Então essa é uma reta horizontal, lembrem, ou de nível, lembre do meu nível que eu estou utilizando para poder desenhar ela de forma horizontal ali na lousa. O próximo tipo de reta, de novo, é como se a gente invertesse o plano, a representação dela do plano vertical para o plano e com o plano horizontal, que é a chamada reta frontal ou reta de frente. Então ela é paralela ao plano vertical de projeção, então tem o mesmo afastamento para todos os pontos. Reta horizontal tinha a mesma cota, essa tem o mesmo afastamento. E essa é uma reta um tanto quanto importante para a gente, porque o ângulo com o plano horizontal ele está em verdadeira grandeza. Então, se imaginar os exemplos de retas da geologia, que eu falei no início da aula, quando a gente mede o caimento, né, o mergulho, mais certo falar o caimento de uma reta, a gente está medindo esse ângulo com o plano horizontal. Por isso que a gente usa o clinômetro da bússola para medir. Então, isso é uma visão boa para a gente determinar o caimento dessas retas, vai ser importante nos exemplos de geologia que a gente vai trabalhar. Então vamos dar uma olhada como fica ali na lousa também. Bom, vamos lá então. Coloquei aqui os valores. Cota 2 e 3, afastamento 1 e 1. E disse que o B2 está a 2 centímetros. Desculpe, o B0 está a 2 centímetros de A0. Eu já fiz a marcação aqui também para ser mais rápido. Posição de A0 está aqui. Posição de B0, medir esses 2 centímetros para a direita. Cota de 2 já deixei marcadinho ali também. Vou fazer a minha linha de chamada aqui. Posso representar meu ponto A no plano 2. Mesma coisa com B. Plano 2, vou pintar de vermelhinho para ficar colorido. Faço a mesma coisa com os valores de afastamento, que eu já deixei marcado aqui. Vejo que tem o mesmo valor de afastamento.
Então o que nos resta fazer agora é representar essa nossa reta e aqui. Então essa é uma reta frontal, simplesmente uma reta de frente. Então mesmo afastamento da mesma forma que a gente fez para a reta anterior, eu posso prolongar esse meu desenho aqui. E o ângulo que essa reta faz com essa linha de terra aqui horizontal, eu chamar esse ângulo de alfa, ele vai estar em verdadeira grandeza. Então, como eu disse, se isso fosse uma reta na geologia, uma lineação, uma estria de falha, qualquer coisa, eu conseguiria medir em verdadeira grandeza nesse tipo de projeção o caimento dela, ou vamos dizer assim, o mergulho. E da mesma forma, aqui o comprimento dela está em verdadeira grandeza. Então a gente conseguiria, se fosse uma sondagem, medir o comprimento da sondagem nessa projeção, determinar o caimento dessa sondagem, usando esse tipo de técnica. Bom, voltando agora para a nossa projeção no PowerPoint, o desenho aqui é bem semelhante ao que a gente fez ali na lousa. Então o comprimento de uma reta frontal ou de frente é representado em verdadeira grandeza no plano vertical, e o ângulo que essa reta faz com um plano horizontal, nesse caso aqui a gente pode medir em relação à linha de terra, está em verdadeira grandeza. Então, como ela é bastante importante, eu deixei 2 slides aqui para gravar bem. Então esse ângulo aqui poderia ser o ângulo de mergulho de uma sondagem, o ângulo de mergulho de uma reta, que a gente chama de caimento da reta. Então faltam só 2 retas para terminar. Agora vamos falar da chamada reta em perfil, que é uma reta que está contida em um plano que é perpendicular ao plano vertical e ao plano horizontal. Vamos dar uma olhada aqui no desenho. Então vejo que esse plano que está preenchido com cinza meio transparente aqui, é um plano que faz 90 graus com o plano vertical e faz 90 graus com o plano horizontal. Então é uma reta que está contida nesse plano. Nada nessa reta está em verdadeira grandeza, mas tem um truquezinho bem bacana que a gente pode fazer e vai resolver toda a nossa vida. Então eu vou fazer com vocês ali na lousa, bem devagarzinho, para vocês poderem entender. Bom, vamos dar uma olhada aqui então como fica essa tal de reta de perfil. Eu já marquei alguns pontinhos aqui para ajudar. Então, A0, apresentação do ponto sobre a linha de terra para A e para B, coincide. Está representada. A cota de A é 3 e a cota de B é 2. Eu já deixei riscadinho aqui. 2 centímetros. Projeção de B, plano π2. 3 centímetros, representação de A no plano π2. Afastamento de A medido no plano π1 de 1. Afastamento de B igual a 3 medido no π1, representado aqui. Então a representação dessa reta é bem simples, está tudo caindo mais ou menos no mesmo lugar. Vou apagar aqui para apagar o pincel. E vou desenhar a representação da nossa reta de perfil. Em vermelho no plano vertical, da mesma forma, plano horizontal. Então nada está em verdadeira grandeza. Mas existe uma ferramenta bem simples chamada de técnica de rebatimento que a gente pode fazer e representar essa reta de uma outra maneira que é bem útil para a gente.
Então esse valor aqui de afastamento para o A, eu li que eu medi 1 aqui e medi 3 para o B. Então o que eu faço é trazer esse valor daqui para cá. Se vocês tiverem um compasso, ajuda. Então eu rebati o valor de A1, o valor de A1, por uma linha aqui em cima para mostrar que ele está rebatido. E vou fazer a mesma coisa com nosso B. É a mesma coisa de eu medir os 3 centímetros do lado de cá. Como eu não tenho um compasso grande aqui em casa, vou fazer medida. Vou fazer o tracejadinho aqui para vocês entenderem que eu trouxe esse ponto daqui para cá. Então, essa aqui é a representação do ponto B1 em cima da minha linha de terra. Então o que eu acabei de fazer aqui é representar rebatendo essa minha reta que estava desenhada em vermelha para cima da linha de terra. Para vocês poderem enxergar, eu estou fazendo uma linhazinha vermelha paralela aqui. Agora, para continuar a minha projeção e poder tirar propriedades preservadas em verdadeira grandeza, eu faço o quê? Eu junto esse pontinho A que eu rebati na linha de terra, meu pontinho A sentado aqui. Então esse aqui vai ser o ponto A2 rebatido, que eu vou botar uma linha aqui em cima. E eu faço a mesma coisa com o ponto B. Então esse aqui vai ser o ponto B2 que eu fiz rebatido aqui. Então agora o que eu posso seguir em frente e fazer é desenhar essa minha reta de perfil rebatida aqui, onde com essa técnica super legal que a gente aplicou, o comprimento dela passou a ficar em verdadeira grandeza, e se eu esticasse ela até aqui ao lado, esse ângulo alfa também fica em verdadeira grandeza, que na verdade é a mesma coisa que ele medido aqui. Né? Verdadeira grandeza, ângulo alfa. Então é uma técnica simples, a gente deve usar sempre que pedir para representar uma reta de perfil, rebate ela para cima da linha de terra, puxa os pontos A com A, B com B, e desenha a nossa reta. É bem simples e a gente consegue extrair as propriedades que a gente quer. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a representação dela é do jeito que eu comecei a desenhar ali, né, com 2 traços vermelhos em cada um dos planos. Dá para a gente enxergar aqui no modelinho tridimensional como isso ficaria. E aplicando essa técnica do rebatimento, foi o que eu desenhei ali na lousa, aqui está um pouco mais simplificado, melhor desenhado, fica fácil de visualizar. Então, verdadeira grandeza, o comprimento, e verdadeira grandeza, o ângulo. Bom, para terminar agora, existe uma reta que ela não é nem paralela, nem perpendicular, ou também não está contida em um plano perpendicular aos planos de projeção. Então ela não preserva nenhuma dessas propriedades, que é a chamada de reta qualquer. Então vai aparecer 2 traços na projeção, onde nenhum dos planos vertical ou horizontal ela vai ser paralela. Como não tem nada muito especial, vou colocar ela aqui na apresentação para vocês. Tem uma reta que aparece representado com 2 segmentos de reta no plano vertical π2 ou no plano horizontal π1. Nós vamos aprender também mais para frente como extrair propriedades desse tipo de reta, mas no momento esses eram 7 tipos de reta que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado!